the rudder! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Oi, galera do Relatos do Além. Eu sou a Júlia, eu sou do Rio de Janeiro e tenho 20 anos. Antes de tudo, eu queria agradecer aos Lucas pela oportunidade, de estar tendo aqui, contar as minhas histórias e contar que também eu sou muito fã do canal. Eu acompanho tanto aqui o Relatos do Além quanto do Hangar 18, mas vamos para os relatos. Então, a primeira história aconteceu quando eu devia ter uns 10 para 11 anos. E eu lembro disso porque a minha mãe estava grávida da minha irmã mais nova e essa era a minha idade, a nossa diferença de idade é de 11 anos. E assim, a nossa casa, ela até hoje não, hoje ela deu uma mudada, mas ela só tinha um quarto, então a gente dormia no mesmo quarto, eu, a minha outra irmã e a minha mãe. E nessa noite, uma noite específica, eu acordei para poder ir ao banheiro. E eu, deitado na cama, eu levantei e sentei na cama. E assim, o quarto dava direto para a sala, mas não tinha uma porta dividindo a sala do quarto, era só uma passagem, né? E esse dia a luz da sala estava acesa. A luz acesa e a televisão estava numa posição em que, se eu sentada ali, eu conseguiria ver, através do reflexo, né, a sala. Então eu sentei na cama, levantei para poder ir no banheiro. Só que eu chegando ali na sala, eu olhei para a sala e eu vi no canto uma mulher. Eu parei, eu fiquei encarando ela por um tempo. E ela não me olhava de volta, ela estava virada para a parede, para o canto. Ela vestia uma roupa branca, né? Isso é muito comum, eu acho. Parece um clichê. Uma roupa branca e cabelo preto, assim. Só que ela estava virada para a parede, para o canto, né? Eu só via as costas dela. E eu fiquei parada, tentando entender o que estava acontecendo, quem era ela. Então eu voltei para a cama e eu sentei. Eu fiquei tentando raciocinar o que estava acontecendo, quem era aquela mulher. Até que eu cheguei assim mais pra frente da cama, né? Ainda sentada, e eu olhei através da televisão e pelo reflexo eu reparei que ela ainda estava lá, virada pro canto da parede e imóvel. Ela não se mexia, não fazia nada além disso, só ficava ali. Eu cheguei a pensar que talvez não estivesse totalmente acordada, só que eu sentia muita vontade de ir no banheiro, né? E isso provava de que eu de fato estava acordada. Eu fiquei ali sentada, tentando entender o que estava acontecendo, pensando se eu ia no banheiro, se eu ficava ali esperando ela sumir, eu não sei. Até que
eu fiquei com tanto medo, mas com tanto medo, eu lembro disso perfeitamente, de sentir tanto medo, que eu deitei de novo, cobri a cabeça e fiquei ali. Eu me apertei tanto, que eu me apertei tanto, mas tanto, que eu dormi de novo e só acordei no dia seguinte. E eu tentei acordar a minha mãe, ela estava dormindo, mas ela tinha um sono bem pesado e ela estava dormindo bastante nesse dia, então ela não acordou. Mas aquela foi, eu lembro perfeitamente de que aquela foi uma das piores experiências da minha vida, porque eu acho que eu nunca senti tanto medo. Não medo pela mulher, porque ela parecia, não sei, não parecia que me faria algum mal, mas medo pelo que eu vi. Eu não esperava ver aquela mulher ali, ela só estava lá, imóvel, eu esperando ela fazer alguma coisa, não sei, virar, olhar pra mim ou se mexer, mas ela ficava imóvel. E é esse o relato. Ah, aliás, eu contei isso para algumas pessoas, né, para minha mãe, alguns familiares, e todos eles tentaram me convencer de que foi um sonho, de que eu tinha acabado de acordar e que, não sei, era uma coisa na minha cabeça, mas eu lembro perfeitamente de ver aquela mulher naquele canto. E depois de anos eu contei isso para alguns colegas de escola, né? Uma, aliás, era um bandista, e não sei, a gente inventava várias teorias, mas sabe, nada que me agradasse, nada que eu pensasse, ok, então foi isso que aconteceu. Eu nunca encontrei uma resposta para isso, nunca soube quem era essa mulher, né? Até hoje não descobri quem é ela, mas ela pelo menos nunca apareceu mais pra mim. Não sei se foi uma coincidência, alguma coisa do tipo. E agora o segundo relato. Agora eu já tinha uns 14 para 15 anos. E eu morava com a minha avó nessa época. E a minha avó, ela é umbandista. Então, algumas noites, principalmente final de semana, até hoje isso acontece, ela saía de casa e passava a noite fora por, sei lá, por algum evento que aconteceu no terreiro onde ela frequenta. E eu tava com a minha irmã dormindo no quarto dela. Meu pai e minha madrasta estavam na sala, porque a gente tinha medo, né, de dormir sozinhas. E aí a gente tava lá, a televisão do quarto estava ligada e a porta estava aberta. A porta que dá pra sala, né? E nesse quarto da minha avó tem um banheiro. E o banheiro, a cama nesse tempo, ela ficava de uma forma que era na parede oposta do banheiro. Então, o banheiro era praticamente de frente pra cama. E a minha irmã já estava dormindo, devia ser umas 2 horas da manhã. Minha irmã estava dormindo e eu acordada, mexendo no telefone. Eu tinha um colega, um amigo, que conversava bastante com ele até durante a madrugada. E nesse dia, justamente, eu estava conversando com ele enquanto tudo acontecia, né? Eu estava digitando no meu telefone normal, conversando, sem reparar em nada. Até que eu, de fone, eu comecei a reparar que a porta do banheiro se mexia. A porta se mexia, mas eu ignorei, porque, não sei, na minha cabeça não era nada demais. Até que não parou de se mexer, ficou como se a porta sanfonada, né? Aliás, a porta do banheiro é sanfonada. Ficou como se alguém estivesse tentando abrir ela. E aí ficava puxando, mexendo nessa porta. E aí eu abaixei meu telefone, tirei o fone e fiquei reparando na porta. E ela se mexendo. Eu pensei que talvez fosse o cachorrinho, né? Que nessa época minha irmã tinha pego um cachorrinho, um filhote. E eu pensei, como ele estava dormindo do lado da cama, eu pensei que talvez ele estivesse ali com a gente, estivesse querendo entrar no banheiro e fazendo esse barulho, mexendo na porta, né? Só que eu fui assim até a beira da cama e o cachorro não estava ali, nem perto do banheiro. Então eu me encostei assim na parede
E eu pensei, ok, não é nada demais, só coisa da minha cabeça. Então, eu voltei a mexer no telefone, conversar com esse meu amigo. Aí eu me distraí e depois de um tempo eu reparei que a porta continuava se mexendo. E assim, cada vez que ela parava e voltava a se mexer, era cada vez mais forte, como se alguém de fato estivesse lá preso dentro do banheiro tentando sair, mas a porta estava emperrada. Por mais que ela fosse de sanfonada, né? E a sanfonada ela não tem uma dificuldade para abrir ou fechar. E aí eu parei, assim, eu tentando entender o que estava acontecendo, eu parei. E eu comecei a sentir um pouco de medo. Eu lembro de sentir o meu coração palpitar, assim, um pouco. Eu comecei a pensar, pode ser um rato dentro do banheiro tentando sair, né? Aí eu, ok, botei na minha cabeça, ok, é um rato, eu sou um rato. Só que a porta, ela fazia muito barulho, e como era de madrugada, né, todo mundo dormindo, só eu acordado, então, assim, o barulho ecoava pela casa. Eu fiquei, gente, não é possível que mais ninguém tá escutando esse barulho, essa porta fazendo tanto barulho assim. Aí eu comecei a sentir muito medo mesmo, e eu comecei a gritar meu pai. Aí, só que quem apareceu foi minha madrasta. Aí ela perguntou, ué, o que foi? O que tá acontecendo? Aí ela acendeu a luz do quarto, eu falei, tem alguma coisa no banheiro. Aí ela foi até o banheiro e abriu a porta e não tinha nada lá dentro, nada. Aí ela falou que o basculante aquela janelinha, né, do banheiro tava fechada e não tinha nada no banheiro, nada. Mas aí eu falei, mas não é possível, a porta tava mexendo, como se alguém estivesse tentando abrir. E ela falou, mas não tem nada aqui. E nem o cachorrinho, que era da minha irmã, né, ele tava ali por perto. Então, eu não sei o que aconteceu. Aí ela fechou a porta do banheiro, apagou a luz e voltou pra sala. Aí eu já tava com tanto medo que eu parei de mexer no telefone, eu guardei o telefone, cobri minha cabeça completa, né? E eu comecei a rezar. Eu não sou religiosa, nunca fui assim, mas eu pensei que aquilo pudesse me acalmar. E realmente funcionou. Eu me acalmei porque eu acabei esquecendo porque eu devo estar com medo, né? E acabei dormindo, pegando no sono. Mas eu contei isso pra minha avó e ela... Eu não lembro exatamente qual foi a reação dela, mas minha avó acredita em tudo, então provavelmente ela me falou que era alguma coisa, que tinha alguma coisa ali, mas as outras pessoas sempre disseram que era coisa da minha cabeça, que eu, sei lá, devia estar com sono. Nunca acreditaram em mim, mas eu sei o que aconteceu naquele dia. Eu não tava dormindo, eu não tinha acabado de acordar, eu tava acordada já, mexendo no telefone, vi tudo aquilo acontecendo e eu não entendo como ninguém escutou o barulho daquela porta fazendo aquele barulho altíssimo. E é isso. Obrigada pela oportunidade e sucesso aí. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas. Oi, ouvintes do Relatos do Além. Meu nome é Jennifer, tenho 27 anos e sou de Blumenau, Santa Catarina. Tô aí maratonando todas as histórias, todos os relatos. E eu também tenho alguns para contar aqui para vocês. E então vamos lá, vou dividir aí algumas histórias que aconteceram comigo mesmo. A primeira história que eu vou contar, que se passa quando eu era criança, eu tinha em torno de 6, 7 anos de idade. E foi ali que eu descobri que eu tinha uma certa mediunidade, né? Mais acentuada para energia de lugares, energia de pessoas, e enfim. Eu morava numa área considerada rural aqui da minha cidade na época. Então era uma área mais afastada. A gente tinha, assim, uma pequena vizinhança, né? Mas de criança mesmo, era só eu e minha prima que a gente tinha a idade mais próxima ali, né? E que a gente brincava. E ela morava do lado da minha casa. Só que toda a vida que eu ia lá na casa dela, eu me sentia mal de alguma forma. Então, era uma casa já antiga.
né? Era de material a casa, mas uma casa mais antiga, assim. E eu lembro de não ser uma casa muito iluminada, né? Então, ela era uma casa um pouco escura, fria. Enfim, ela não era uma casa muito arejada, assim, né? E eu adorava brincar com ela, até porque só tinha nós duas. Mas sempre que eu ia na casa dela, eu me sentia mal de alguma forma. Então eu entrava lá, ou eu sentia que alguma coisa estava sugando a minha energia, parecia que tinha algo grudado nas minhas costas, me sentia o tempo todo observada, mas eu era só uma criança. Então, apesar de eu saber que eu estava me sentindo mal em estar lá, eu não sabia o porquê eu estava me sentindo daquela forma, né? E eu nunca vi nada, enfim, era só realmente aquela sensação, aquele sentimento. Só que, e eu me sentia assim, dessa mesma forma, na casa do meu avô materno. Hoje ele já é falecido, né? Mas eu me sentia da mesma forma na casa dele, que era numa cidade próxima aqui à nossa. Toda vida que eu ia pra lá, eu tinha esse mesmo sentimento. Então eu sabia que eram 2 lugares que eu não me sentia bem. E só pra vocês entenderem, o lugar onde a gente morava era muito lindo. Muito lindo, era o paraíso, assim, cheio de recantos naturais, enfim. Mas era um lugar onde já havia acontecido muita coisa. Desde mortes de causa natural, até suicídios, até morte de acidente, enfim. Apesar de ser um lugar lindo, era um lugar bastante carregado, né? A energia bastante carregada. Então eu sempre tinha esse sentimento, mas eu não tinha coragem de chegar e falar pra minha mãe. Porque eu cresci numa família católica e o meu pai, ele era muito cético com relação à religião. Então ele só via a religião católica na frente dele, né? Até mesmo depois de eu crescer, me tornar adulta, tomar as minhas próprias decisões, enfim, ele ainda era bem cético. Meu pai faleceu em 2021, então quase perto ali do desencarne dele, ele começou a expandir mais os horizontes dele, enfim, e realmente olhar, né, para outras religiões. Mas na época ele era bem cético, inclusive ainda eu fazia, eu acho que Eucaristia, algo assim, né, na Igreja Católica. Aí os anos se passaram, eu não tive coragem de sentar com a minha mãe e falar. Até que um dia, isso eu já tinha por volta dos meus 17 anos, então ali já 10 anos se passaram. Até que um dia a gente estava deitada na cama, eu e ela, já era tarde da noite, a gente conversando. E eu falei, mãe, eu tenho uma coisa pra te falar, né? Aí eu acabei entrando no assunto, falei pra ela como eu me sentia, né, na casa do meu tio. E que eu não me sentia bem, relatei tudo pra ela. E ali eu já estava meio que adentrando pro espiritismo, ali nos meus 17 anos, né? E aí eu contei pra ela como eu me sentia na casa do meu tio e como eu me sentia na casa do meu avô. E aí é que veio a bomba que eu não esperava. Ela falou, olha, Jennifer, eu vou te contar uma coisa. E ali eu já fiquei apreensiva, né, escutando ela me falando aquilo, né. Daí ela disse, nessa casa ali, aí ela contou que o sogro do meu tio, né, que morava com eles há anos atrás, só que nessa época ali que eu e ela tava conversando, ele já era falecido há muito tempo. Ele faleceu quando, antes de eu nascer. Acho que eu tava na barriga da minha mãe ainda. Ela falou, olha, o sogro do teu tio matou o filho ali dentro. Ela falou assim, né? Na época, eles falaram que ele tinha se enforcado, mas eu vi o corpo. Ela falou, né? E não tinha como ele ter se enforcado. Porque, segundo o relato da minha mãe, tinha uma escada que subia para uma espécie de sótão. E ele
Ele estava no pé dessa escada enforcado, mas a corda não passava no pescoço. Ela passava, tipo, antes das orelhas aqui, né? Aqui debaixo do maxilar ela passava. E ela disse que ele tinha um ferimento na cabeça. E tava assim, de joelhos, né? Enforcado. E ela disse que eles brigavam muito, né? Ele e o pai dele brigavam demais. E o pai dele bebia muito na época, enfim, né? E ela disse que ele tinha um ferimento na cabeça. Então, que já a história já não estava batendo. Então, ela falou que, lógico, na época, não sei, os antigos, eles não... Esse tipo de coisa acontecia, mas não era muito, né? Aconteceu e pronto, acabava ali. Eles não iam atrás pra saber se realmente a pessoa tinha morrido daquilo, se não tinha, né? Enfim. Mas a minha mãe afirmou que viu o corpo. E não, era impossível que ele tivesse enforcado. E um tempo depois, o pai dele, né? Acabou se enforcando, se suicidando numa casa um pouco pra baixo da onde a gente morava na época. E ali eu já fiquei completamente chocada, porque é algo muito pesado, né? Pra ter acontecido num local ali independente se tivesse sido o suicídio em si, ou se houve o homicídio, né? Do pai matar o próprio filho. É uma coisa muito pesada, né? É algo que pesa muito o ambiente, né? E daí depois ela falou também, falou da casa do meu avô, né? E a minha avó materna, ela faleceu quando a minha mãe tinha 9 anos de idade, né? De câncer no útero. E daí ela falou, então, e lá na casa do teu avô, foi aonde a minha mãe mais sofreu. Ela disse assim, ela sofreu muito naquele lugar. Ela não gostava daquele lugar, ela não se sentia bem naquele lugar. Então, assim, né, a minha avó faleceu quando a minha mãe tinha 9 anos de idade, então teria, né, como eu sou espírita, a gente acredita na reencarnação, né, então teria um tempo bem hábil pra de fato ela ter reencarnado em mim, ou enfim, né. Então eu sei que eu não me sentia bem em nenhum dos dois, né, dos dois lugares. E daí foi aonde ela me contou que a minha avó realmente não se sentia bem naquele lugar, ela não gostava. E eu lembro até hoje, assim, da sensação que eu tinha ao estar nos dois lugares, né? Então, daí depois de conversar com ela, foi aonde eu comecei a de fato estudar o espiritismo, né? E hoje continuo ainda na doutrina espírita, mas confesso que essa é a história, assim, é uma das histórias que eu tenho que me deixa mais chocada, como eu era tão novinha, né, sentia tantas coisas e acabou que depois de anos eu acabei descobrindo por que eu me sentia daquela forma. This school year, let the Walmart app ace your kid's favorite subject, snack time. With Nature Valley Crunchy Granola and Danimals smoothies they'll actually wake up for. Kraft Lunchables for a truly refined cafeteria palate, or Gatorade for when they take Capture the Flag a bit too seriously. Get all their on-the-go cravings delivered right to your door, just in time for that opening bell. New school year, all the snacks. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com.
Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio dos ouvintes, Relatos dos Ouvintes, aqui dentro do Relatos do Além. Queria deixar meu agradecimento especial para todo mundo que mandou seus relatos hoje aqui no programa. Show demais. Um mais sinistro que o outro sempre, né? Com certeza. Então, muito obrigado por todo mundo que tem mandado conteúdo para mim. E também queria agradecer demais a todo mundo que tá lá no nosso grupo secreto, tá bombando cada vez mais, galera. Você sabe que para participar é muito fácil. Se você quiser entrar no grupo secreto, fazer parte da nossa comunidade que cresce a cada dia mais. E, sério, gente, se prepara, porque lá é só história bizarra atrás da outra. E se eu fosse você, não entrava no grupo de noite, tá? Se você tem medo de fantasma, não entra, porque é de noite que a gente bota as histórias mais sinistras, mais aterradoras. Mas se você gosta, se você curte esse assunto, entra lá em www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento. E aproveita, apoia a gente. Você precisa entrar no grupo, mas apoia o podcast, ajuda a gente a crescer e fazer mais episódios sinistros cada vez mais, tá? E se você tem histórias pra contar e quer aparecer aqui no programa, não precisa necessariamente ter acontecido com você, tá, gente? Pode ter acontecido com a mãe, com a tia, com os primos, qualquer um. Uma história que você ficou sabendo do amigo de um amigo meu, não tem problema. Manda pra mim lá no WhatsApp, mas primeiro manda um oi pra mim, conversa comigo, vamos interagir, vamos conversar. Pode passar aí o esquema, tá, de como é que faz direitinho, como é que grava bonitinho. E, cara, é isso. Você vai mandar um oi, eu vou te explicar exatamente como é que faz, pra gente ter uma qualidade de áudio aqui minimamente legal, né? Pra todo mundo ouvir e poder ter essa imersão aí, que é o que é mais legal do programa, né? E obrigado a você que escutou até aqui também o episódio de hoje. E, se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha.